E a síntese da situação era por causa do saber. Gente afirmando categoricamente: eu sei, eu sei, eu sei. E aí, por saber, gerou essa bagunça toda. E aí, eu venho aqui para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, e Paulo escreve a igreja de Corinto e diz assim: eu decidi nada saber entre vós. Irmão, presta atenção. A palavra de Deus está dizendo para nós que nesse mundo, nessa eternidade na qual vivemos, na terra dos viventes, nós só precisamos saber de uma coisa, e Paulo vai deixar isso claro daqui a pouco. Mas, diante das pessoas, nós temos que tomar essa postura do apóstolo Paulo e dizer: olha, decidi nada saber, mas tem que ser decisão sua, você tem que querer não saber. E quando Paulo decidir nada saber, não significa que Paulo está lutando pela ignorância, por não estudar, por não saber, por não conhecer. Não é isso que Paulo está dizendo. Né? Paulo está dizendo que ele decide pegar todo o conhecimento, todo o intelecto, toda a gnose que ele tem, tudo que ele acumulou, tudo que ele experimentou. Ele está dizendo que ele decide diante da igreja, de homens, de mulheres, de líderes, de crianças, de jovens, de todo mundo. Ele decide pegar todo o seu conhecimento e levar cativo à obediência de Cristo, por amor à igreja, por amor aos santos, por amor às pessoas. Então, tem que ter muita coragem para fazer como Paulo disse: decidir não saber, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, mesmo sendo uma pessoa dotada, capacitada, né, de dons, de potencial, de entendimento, de conhecimento, como eu falei aqui hoje no início, para dialogar com qualquer ciência, com qualquer circunstância. Esse era Paulo. Paulo podia conversar com letrados, tontos, mas também podia conversar com donas de casa, com pessoas simples, com analfabetos. Então, Paulo, cheio de tudo isso, esse arcabouço tremendo, ele chega e diz para a igreja: eu decidi nada saber entre vós. Essa é a melhor maneira de evitar conflitos. Essa é a melhor maneira de conservar a unidade. É a melhor maneira dos pastores, presta atenção, pastor do milho, de serem pastores de Lula e Bolsonaro, de esquerda e de direita, de joio e de trigo. É quando você decide nada saber entre estes. É quando você chega para eles, anda com eles, convive com eles, come com eles, relaciona com eles, chora com eles, carrega com eles, anda com um, anda com outro. E deixa bem claro que você, ao fazer isso, você decide nada saber entre vós. Nada. Embora você sabe de tudo. Embora você tenha na sua mão a chave do conhecimento, de respostas, de questões, você tem tudo isso. Mas você diz e decide, é vontade sua, é querer ser, dizer nada, decidir, nada saber entre vós. E aí Paulo continua e dá o contraponto disso, né? Olha só o que ele diz no verso 12, depois disso, né? Se não, né? Aí ele diz: se não, a Jesus Cristo, ô maravilha, decidir nada saber de vocês, se não, a Jesus Cristo. É isso que está faltando. O povo aí no Brasil, a turma, está todo mundo dizendo: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei.
E o povo de Deus está indo no mesmo caminho. Eu sei, também sei, eu sei. Não para com isso. Esse aqui faz por Paulo. Decidir nada saber de nós, senão a Jesus Cristo. E aí você estuda as cartas de Paulo e você descobre que são cartas cristocêntricas. São cartas que tudo centraliza em Cristo. E uma das principais cartas que mostra isso é a carta de Paulo aos Efésios. Quando Paulo diz que Deus em Cristo está fazendo no céu e na terra com que todos os espaços sejam preenchidos pela pessoa de Cristo. E aí Paulo diz que a igreja é um instrumento que Deus escolheu para participar deste preenchimento de espaços na terra. Que Deus decidiu preencher, encher todas as coisas, é o que ele diz lá em Efésios, para que a glória de Deus seja completamente visível, perceptível, tangível. Mas para isso acontecer, ele tem que preencher todas as coisas. E a estratégia que Deus usou para isso foi escolher a igreja, que ele diz que é a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Oh, maravilha! Que bênção! E aí Paulo diz que Deus está fazendo convergir para Cristo, em Cristo, todas as coisas. Então a carta de Paulo aos Efésios é um DNA máximo desse aspecto cristocêntrico que Paulo tem tão forte na sua teologia, no seu pensamento. Por isso, agora, voltando aqui aos Coríntios, ele diz, olha, eu decidi nada saber entre vocês, nada, senão a Jesus Cristo. É nisto que nós temos que concentrar, gastar nossa energia, nosso tempo, nossa história, nossa idade, nossa saúde, nossa inteligência, nossa fé, a nossa piedade, os nossos dons, os nossos relacionamentos, é conhecer Jesus Cristo. É nisto que nós precisamos focar. E se você decide nada saber entre nós, entre as pessoas, e somente a Cristo, você está no caminho certo. Você está no alinhamento certo. Se você decidir saber entre as pessoas e deixar Cristo de lado, você se lasca. Você quebra a cara. Você vai entrar em depressão, em perseguição, em esquizofrenia de todos os tipos. Você vai se bagunçar todinho, por dentro e por fora. E o povo vai te bater. Você vai levar pedrada e vai ser machucado, vai se arrebentar. Não é por aí, não. Mas se você decidir nada saber entre as pessoas, senão a Cristo, aí você entra no alinhamento. Aí você não vai ser puxado nem pela esquerda, nem pela direita, por nenhuma força, por nenhuma ideologia, por nenhuma circunstância, por nada nesse mundo. Porque você decidiu saber só sobre Jesus. Meu amigo, e quando alguém decide nada saber entre as pessoas, entre o sistema, entre esse mundo, mas decide saber, conhecer somente sobre Jesus Cristo, essa pessoa não se perde, ela não se desvia, ela se calibra, ela tem equilíbrio, ela fica bem. Pode vir crise, pode faltar dinheiro, pode vir ideologia de gênero e um monte de outras coisas, e essa bagunça toda que vocês sabem aí, mas você não vai se deixar levar por nenhuma dessas, não vai ficar abalado, não vai ficar ali perdido, desorientado. Não, meu irmão, porque você decidiu nada saber dessas coisas, embora você saiba.
Você é muito bem informado, conhece tudo, mas você decidiu, é decisão sua, interna, voluntária. Você está decidindo nada saber, significa que você está negando a si mesmo, abrindo mão da sua vontade. Isso é evangelho, é negar a si mesmo. Decidir nada saber, embora sabe, mas se não a Jesus Cristo. E aí ele continua, né, para fundamentar ainda mais o que Paulo está pensando, ele diz assim, né, a Jesus Cristo, e aí ele diz, e este Jesus Cristo, que é o conteúdo do meu saber, é o conteúdo do meu entendimento, é o único conhecimento que eu decidi saber entre vós. Aí ele diz, este conhecimento, este Jesus, que é a única, é o que ocupa o meu conhecimento, aí ele diz, e este crucificado. Oh, maravilha. E é sobre isso que eu gostaria de gastar um pouco de tempo com vocês. Este Cristo crucificado. O que isso significa para você? O que o crucificado significa para nós e para a igreja? E aí eu poderia gastar aqui muito tempo para a gente ouvir, né, o que poderíamos ouvir sobre o crucificado. Mas, olhando para a teologia paulina, né, o Cristo crucificado significa o Cristo consumado, ou o Cristo, deixa eu achar a palavra para fazer sentido, aquilo que Jesus disse lá na cruz, está consumado. Então, crucificado significa aquele que totalizou, concluiu, acabou, fechou tudo o que precisava. Ele diz, eu decidi saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Ou seja, aquele que nos basta, que é suficiente. Ele é o Cristo crucificado porque ele consumou tudo, todas as pendências, todos os espaços, todos os hiatos, todas as lacunas, todas as interrogações humanas, todas as perguntas que foram feitas e não tinham respostas. Agora, no crucificado, todas as perguntas são respondidas. Todos os espaços são preenchidos. Tudo aquilo que nos faltava foi concluído, executado, terminado. Não há pendência mais. Não há mais humilhação nenhuma, porque a maior das humilhações foi crucificado, está no crucificado. Não existe mais enfermidade, doenças que não possam ser vencidas, superadas, porque tudo isso, conforme Isaías 53, foi consumado, foi crucificado, foi terminado, foi garantido na pessoa de Jesus, na sua crucificação. Quando Paulo diz, e este crucificado, significa que tudo está consumado, resolvido, sanado. Ou seja, meu irmão, você não precisa ficar perdido, desorientado, bagunçado, melancólico, moribundo, rabugento, depressivo, desesperado, mudar o semblante. Para com isso.
eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, que matou tudo, que acabou com tudo. Depois da crucificação de Jesus, toda a eternidade foi dominada, controlada. Todos os perdidos, eleitos perdidos, na crucificação de Jesus, a sua eleição foi confirmada. Quem não era eleito, na crucificação de Jesus, a sua separação eterna, a sua não eleição foi confirmada. Na crucificação, a redenção dos redimidos foi consumada. A justificação foi confirmada, consumada, concluída. Paulo deixa bem claro, é este o Cristo que ele decidiu saber. É o Cristo que pôs ponto final na história. Oh, maravilha, louvado seja Deus por esse ponto final. E aí você está querendo pôr reticência naquilo que ele pôs ponto final. Não põe reticência, não. Se ele pôs ponto final, é ponto final. Se a crucificação encerrou, fechou, selou, respondeu, acabou. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. Né? Tem pessoas que estão sofrendo demais, pessoas que estão sofrendo dores, perturbações, traumas, angústia, né? Frutos de abuso, de perseguição, de tortura, de depressão, de ansiedade. É um sofrimento atrás do outro. Mas o sofrimento que a gente tem, ele é alimentado por nós quando a gente decide saber. Se você decidir não saber, abrir mão, decidir falar como Paulo, eu decido nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Pronto! Você está trazendo para si cura. Você está trazendo para si alívio, oxigênio. Você está trazendo para você sono, e daquele sono de roncar mesmo, de babar no travesseiro, de deitar na cama e desligar. E principalmente ter este sono, essa paz, no dia da eleição, no dia da muvuca. É quase que impossível, né? Como o meu Vasco jogando contra o Flamengo, numa decisão, né, de final, e a gente conseguir dormir bem, né, sabendo que o Vasco vai levar uma surra, né? Mas é assim a vida, sabe? Não tem outro. Paulo decidiu nada saber, e você está sofrendo porque você está insistindo em saber. E aí você vai se lascar, sai do alinhamento de Deus e vira uma bagunça. A gente tem que lutar demais com a gente para decidir não saber. Porque se a gente decide saber, a gente é vingativo, a gente é punitivo, a gente não perdoa ninguém, não perdoa pecado, não aceita, a gente cria úlcera, gastrite, a gente traz insônia, traz murmuração, lamentação, porque a gente decide saber. E se você decidir saber, você vai pensar em você. E quando você pensa em você, você peca, porque foi assim que veio o pecado lá no jardim. Satanás chega para os dois e conversa e faz com que os dois pensem neles. E quando eles pensaram neles, lascou-se. E aí nunca mais pararam de pensar neles. Sabe por quê? Satanás chegou para os dois e falou assim, olha, por que vocês não decidem saber mais das coisas? E aí os dois, você tem razão, cara. A partir de hoje eu decido saber entre vós. Aí lascou-se.
lascou-se. Aí deixou Jesus, deixou o crucificado, criou reticência na vida, na história, e é isso que está acontecendo. Aconteceu com Israel, aconteceu com tanta gente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora conosco na história da igreja, e vai continuar assim. Mas eu venho aqui nesta noite, né, aqui para mim, nessa tarde aí para alguns, dizer, olha, decida, meu irmão, nada saber entre vós. Abra mão disso. Como eu costumo dizer, né, larga essa cachaça. Não fica nesse negócio, não. Para de lutar, de segurar as rédeas, o controle remoto. Para com isso. Decide nada saber entre vós. Agora, busca com empenho em conhecer só Jesus. Só Jesus. Se não a Jesus Cristo. Procura conhecer Jesus. E olha esse Jesus crucificado. Este que concluiu tudo em si mesmo. Esse que chamou, atraiu todas as forças espirituais de todos os mundos tenebrosos, de todos os lugares no céu, na terra, em todos os lugares, ele atraiu tudo para si, cumprindo aquela profecia, né, no Velho Testamento, de que quando a serpente fosse levantada, ela atrairia para si tudo, e ele atraiu, né? Ele foi levantado lá no Calvário, ele foi levantado para ser crucificado, para pagar conta, para zerar, para pôr ponto final, e a gente perdeu isso, e a palavra de Deus para nós nesse momento é: volta para o Cristo crucificado, volta para o Jesus crucificado, e só fica nele, meu irmão. Não larga, não. Principalmente nesses dias. No domingo que vem, dia 30, vocês vão para as urnas. Quando chegar lá na urna, quando você estiver lá na fila, né, com o seu título, né, pronto para votar e tudo, em nome de Jesus, quando chegar a sua vez de votar, quando você olhar aquela urna diante de você, você fala assim: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando você... Isso não é só na questão do domingo, no dia de eleição, é porque eu citei esse exemplo, porque é o que está pegando fogo, é o que está fazendo muita gente saber das coisas, né? Mas, diante de toda a situação, diante dos seus traumas, diante da sua depressão, diante da sua tristeza, diante de tudo aquilo que rasga o seu coração, que alfineta, né, a tua alma, a tua consciência, que te causa um estrago grande aí, olha para tudo isso, diante de tudo isso, e diz assim: olha, eu decidi nada saber dessas coisas, viu? Porque se eu for entrar nesse aí, eu vou ficar uma bagunça de gente. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aquele que assumiu na íntegra a crucificação. E a crucificação significa que foi cravado na cruz. Tudo isso que é trevas, que separa, que mata, que... Não, ele pôs um ponto final. E eu ponho o meu ponto final em Cristo. Se ele foi crucificado, com ele também está sendo crucificado o meu pecado, a minha culpa, o meu saber, o meu conhecimento, aquilo que alimenta o meu ego, o meu egoísmo. Eu coloco neste Cristo crucificado as minhas dívidas, as minhas pendências, os meus traumas, as minhas culpas, as minhas dores, a minha enfermidade. Eu ponho tudo isso lá, porque ele levou tudo isso, conforme Isaías 53.
Ele levou tudo isso, como Cordeiro de Deus, ele foi crucificado. E ele crucificou ali o Labieno todo, por dentro e por fora, a Isaura, o Arilton, né, a Priscila, o Orlando, o Davi, a Ivone, a Rosimeire. Ele levou tudo e crucificou tudo. Paulo diz que nós morremos e fomos crucificados com ele. E é este Cristo que eu e você decidimos saber. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meu irmão, se é este o Cristo crucificado que você decidiu saber, então você tem que abrir mão do que você diz que sabe, que conhece. Você tem que mudar esse discurso seu. De gente que diz assim, pastor, eu perdoo tudo nessa vida, eu sou capaz de perdoar, mas este pecado que fizeram contra mim, este eu não perdoo. Meu irmão, se você não perdoa, é porque você ainda está dizendo que decide saber entre vós. E você está abrindo mão do Jesus e este crucificado. Tem que crucificar, meu irmão. Aliás, tem não, já foi. Você que não aceita. E você precisa abrir mão disso. Senão não tem cura, não vem paz. E quando chegam momentos trevosos na sua vida, você entra nas trevas. E você é luz. E ele disse que ele já nos deu a paz dele. E essa paz que ele nos dá é diferente da paz que o mundo dá. Essa paz dele, ela só é substanciada, ela só é assim palatável quando você decide conhecer somente o Cristo e este crucificado. Aí você vai entender a paz, você vai entender o gozo, vai cair 1000 à sua esquerda, 1000 à sua direita, é bagunça, é mídia gritando, é perseguição, é gente dizendo que sabe, e você está no meio de todo mundo ali. Você é o único na sua igreja que decidiu não saber. Você é o único na faculdade que decidiu não saber. Você é o único na sua família que decidiu não saber. Mas sabe tudo. Mas decidiu não saber. E se não a Cristo e este crucificado. Que Deus te ajude, meu irmão. Que você pegue essa palavra e fique essa semana toda dizendo para si mesmo, fala bem forte no seu coração, entra lá no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, Senhor, eu decidi nada saber, senão a Cristo, ao Senhor e este crucificado. Hoje eu tomo um propósito na minha vida de, a partir de agora, só conhecer ao Senhor e este crucificado. E aí você depois, se você fizer esse propósito, depois, daqui a algum tempo, você me procura no WhatsApp e fala, pastor, eu fiz aquilo que o senhor falou. E aí você me fala o resultado. Me fala se você não melhorou, me fala se você não cresceu, me fala se não começou a frutificar na sua vida. Faz isso. E depois tem coragem, manda para mim um áudio, ou chama no WhatsApp e fala, pastor, eu quero conversar com o senhor sobre 1 Coríntios 2:2. Eu fiz propósito. Eu entrei no alinhamento lá, naquele negócio. E decidi nada saber, senão a Cristo e este crucificado. E eu confesso que minha vida mudou. Estou muito melhor. Muito melhor. E nada de fora mais me afeta. Né? Eu até tô, você vai dizer assim para mim, eu até estou conseguindo assistir a Globo.
É verdade. Né? Desculpa falar isso, né? Mas você vai sim, tenho certeza absoluta, porque isso é do reino, é de Deus. E você vai ser surpreendido, porque coisas que você ainda está bem apegado, e você só está apegado a essas coisas porque você ainda está admitindo que você sabe. Porque você decidiu saber. Por isso que você sofre. Por isso que você está mal, está ruim, não tem alegria, não tem gozo. Você lê a palavra e ela não queima o teu coração. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ter comunhão com Deus, de servir gente, de amar gente, porque você está decidindo saber das coisas, e o saber das coisas causa tudo isso: divisão, dissensão, facção, acepção. Eu estou ouvindo aqui, gente, presta atenção, me chegou aqui aos ouvidos de igrejas no Brasil que estão decidindo não aceitar determinados membros de igreja, porque são de determinados segmentos. Ou seja, que loucura, que desnorteio. Já pensou pastores dizer, olha, eu sou pastor de gente que é da direita, mas eu não sou pastor de gente da esquerda. Como isso é possível? Me chegaram aqui aos ouvidos isso. Gente, isso só vai acontecer no dia do juízo final. E não é nem Cristo que vai separar, é um anjo, conforme a Bíblia diz, é um anjo que Deus já escolheu, que vai separar o trigo do joio. E quem diz que esquerda é joio, que direita é joio, a gente está codificando coisas de maneira totalmente equivocadas. Nós temos que ser pastores de todos. Nós temos que andar com todos. Judas Iscariotes foi para a mesa, sentou e recebeu da mão do Nazareno o pão. Toma, meu filho, come, bebe. Agora tem gente dizendo que a igreja não pode para isso, não pode para isso, não pode para aquilo, esse não pode, esse não é digno, não pode, não pode, não pode, não pode. Que é isso? Não chegou a hora de separar ninguém, não. É hora da gente continuar junto, aceitar as divergências, comer e beber com toda e qualquer pessoa. Ô, gente, que é isso? Tá vendo? E sabe por que isso acontece? Porque tem gente dizendo que sabe, que ainda não decidiu não saber nada entre vós. Aí vira essa bagunça. E a palavra de Deus para nós hoje é: meu irmão, toma essa decisão em nome de Jesus. Comece a dizer para você: eu decido nada saber entre vós. Senão a Jesus Cristo. E este crucificado. Pronto. Aplica isso na sua vida. Por mais duro e difícil que seja você abrir mão de dizer que sabe. Mas é por causa desse saber que desde o jardim nós estamos fazendo porcaria nesse mundo. E estamos aí. O coração endurece, a gente não perdoa, a gente não aceita. Vem desgraças na nossa vida, vem todo tipo de dor, de pedra, de coisa bagunçada, e a gente... essas coisas vêm para matar o nosso saber, mas essas coisas vêm e a pessoa tenta enfrentar isso e dizer que sabe, e eu não sou merecedor disso, isso não deveria acontecer comigo, eu sou assim, por que isso, por que eu perdi o emprego, por que está essa bagunça, por que está... Para com isso. Abra mão, diga, eu decido não saber nada entre vós. Paulo fez isso. E olha só o que aconteceu. Muitos frutos.
muita bênção. Embora muita perseguição, muita luta. Então, para concluir, fica com essa palavra para você, pega ela, fala, Senhor, obrigado, porque a partir de hoje eu decido nada saber, senão a Cristo e este crucificado. É sua palavra. Gera propósitos com ela. E não mude, não retroceda. Daqui a algum tempo, não importa, mas quando você perceber que você fez isso e houve mudanças, aí você me manda uma mensagem e fala, pastor, realmente, o senhor tinha razão. Faz isso, eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho 100% de certeza dessa palavra. Que quando nós decidimos não sabermos, nós seremos mais completos, mais realizados, seremos curados, tratados. Mas, decida nada saber, mesmo você sabendo, sendo bem informado, inteligente, mas decida abrir mão disso. E se não conhecer a Cristo e esse crucificado, mas tem que ter dedicação para conhecer. E pronto, não, decide não saber, mas decide conhecer a Jesus e este crucificado. Mergulha no Evangelho, na palavra, nas coisas de Deus. Ame a Jesus, ore mais, leia mais a palavra, busque ao Senhor. Busque mesmo. Não com legalismo, não com horários, nada disso. Nada disso, nada de cartilha religiosa para buscar. Não, para com isso. Você não precisa disso, não. É vida, é relacionamento. É buscar, decidir conhecer Jesus e este crucificado. Volte volte para a cruz, volte a crucificar tudo aí. Ele já crucificou, já está feito. Você precisa assumir isso, se conformar com isso. Apaga a reticência, pega uma borracha, apaga lá os 3 pontinhos, põe só ponto final. E esse ponto final foi lá na cruz, na crucificação. Jesus te basta. Lá em João capítulo 15, falando sobre a videira, Jesus disse para os seus discípulos que o pai dele era o agricultor, né? E Jesus era a videira, e nós éramos os ramos. Aquele que está nele e produz muitos frutos, ele os limpa para que eles produzam mais fruto. Aí ele vem com uma declaração tremenda, maravilhosa, que combina com o Cristo crucificado. Ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Já estão limpos completamente pela palavra que ele nos tem falado. Quando isso acontece, quando isso é consumado, consubstanciado, definido na crucificação. Então, meu irmão, você já está limpo. Está na videira. É só produzir. E quanto mais fruto você produz, mais ele te limpa, mais ele te limpa. E como é que ele te limpa? Pela palavra. Mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra. Palavra é que limpa. Palavra limpa o ramo para o ramo dar mais fruto. Que bênção. E aí, quando a palavra te limpa e você produz mais fruto, você vai descobrindo que nada decidiu saber entre as pessoas. Senão há Cristo, que é a videira verdadeira, e você está ligado nessa videira. Então você só tem que conhecer essa videira, receber a seiva bruta e elaborada dessa videira e produzir os frutos que você precisa. Amém? Bênção. Alguém tem alguma palavra, algum testemunho? Deus te achou com essa palavra? Você quer compartilhar algo?
algum acréscimo, né? Temos aqui pastor Orlando, pastora Hilton. Meu irmão, que nome, hein? Hilton. É igual o meu, Labieno. Só Jesus na causa, né? Mas alguém tem alguma palavra? Eu tenho. Diga, Priscila. Eu tenho uma pergunta, eu acho. Quando ele fala conhecer a nada saber, né, mas conhecer a Cristo crucificado, ele traz a ideia que os discípulos pensavam que eles não escutavam, parece, quando Jesus falava que ia morrer, né, e que ia ressuscitar. Eles queriam que Cristo pegasse a espada e fosse e vencesse tudo ali pela força, né? Essa ideia que eles falam, para a gente não ter essa ideia, mas descansar nesse cuidado de Cristo, né? Que ressuscitou e consumou tudo, para a gente parar de ficar pensando que ainda precisa de mais alguma coisa. Aquela coisa de alguma coisa. Isso, você está certinho. O que precisa, eu vou só numerar a sua fala, né, dizendo o que você estava dizendo, mas de uma forma um pouco diferente. O que Jesus e o Evangelho, as cartas paulinas, e Jesus enfatizou muito nos Evangelhos, é que quando o reino de Deus entra em nós, e quando a graça de Deus nos salva, né, nos justifica e faz toda aquela obra em nós, o que realmente precisa acontecer é que nós temos que abrir mão desse momento. A partir desse momento, nós temos que abrir mão da nossa vontade, negar ao mesmo tempo, abrir mão de que nós sabemos alguma coisa, que é o que Adão e Eva abraçaram, e que nós temos que tirar, que o Evangelho quer tirar da gente. Então, o tempo todo nós temos que lutar contra o nosso saber, porque o nosso saber produz tudo que não presta na nossa vida. Só produz orgulho, vaidade, petulância, úlcera, gastrite, insônia, ódio, rancor, exploração, tudo por causa do nosso saber. E o Evangelho quer desconstruir, tirar de nós a vontade de saber para nós. O Evangelho quer que a gente decida saber só sobre Jesus. E este crucificado. Pronto. Isso vai anular o nosso saber, tirar de nós a vontade da gente saber, porque é essa vontade que acaba com a gente, que acaba com as nossas relações. Agora, o que eu estou falando hoje aqui, e pelo Evangelho aqui com vocês, a psicologia moderna, a mídia moderna, o sistema desse mundo vai desconstruir tudo isso, porque eles querem que o ser humano pense em si. Alimente o seu saber. Porque é isso que isso faz também lembrar também de Lúcifer, né? Quando ele quis saber mais, né? Exatamente. Exatamente. Por isso. E aí vem acontecendo hoje. A gente não toma cuidado. Uma pessoa assim tão humilde, você pensa não ter uma arrogância dentro da gente mesmo, qualquer coisa que parece ser uma coisa que não é nada má, mas às vezes a arrogância está tanto dentro da gente que a gente não consegue enxergar e querer saber. Né? Exatamente. Exatamente. Então, é isso que o Evangelho está desde o início enfatizando para nós. Por isso Jesus foi enfático. Negue-se mesmo. Negue-se mesmo. Abra mão do seu saber. Abra mão de dizer que você sabe o que precisa saber e tal. E a ciência bem diz que é o saber que vale ouro. É o conhecimento que vale ouro. Sim, tudo bem. Mas de quê? O conhecimento que te mata, que cria inimizades, que tira a sua saúde, que tira o seu vigor.
Não é por aí não. Nós que temos o Espírito de Deus em nós, nos vivificando o tempo todo, nós precisamos decidir saber somente a Cristo e este crucificado. Isso é suficiente para o meu casamento, é suficiente para as minhas relações humanas, é suficiente para a minha vida de academia, de escola, de faculdade, de profissão, de trabalho. É somente isso. Agora, isso é um mistério de Deus. Vai contra a lógica humana. Mas a palavra de Deus também não está dizendo para que a gente seja burro e ignorante desse mundo, não. Você tem que conhecer todas as coisas. O mistério é você pegar tudo que você sabe e dizer: eu decido não saber nada disso entre nós. Pronto. Você se protegeu, se guardou. Você não é burro, você não é ignorante, porque o cristão não é isso. Mas você pega tudo isso, esse acúmulo de sabedoria, de entendimento, de conhecimento para discutir, para debater, para impor tudo, e você pega tudo isso e leva cativo à obediência de Cristo, que é o que Paulo diz. E decide, no meio de tudo e de todos, saber só de Cristo e este crucificado. Gente, isso é virtude. Isso é algo maravilhoso, você ter capacidade de fazer isso com o que você sabe. Isso você está se protegendo, você está se guardando do mundo e do mundo. E você está glorificando a Deus, porque Deus se agrada disso. Amém? Muito boa a sua fala, se você entendeu bem. Mais alguém? Não? Pensa, já fez 1 hora demais, né? Eu sei que muitos têm culto daqui a pouco nas suas igrejas, né? E aqui, como eu disse, né? Se você entende que pode e quer participar do pão e do cálice, fique à vontade. Se você entende que não precisa, fique à vontade. Como diz Paulo em Romanos 14, aquele que come não julgue quem não come, quem não come não julgue quem come. E Paulo diz no mesmo capítulo, aquele que come, faça isso e dá graças a Deus e come. E quem não come também dá graças a Deus e não come. Mas o Senhor Jesus, né, no dia, né, na noite em que foi traído, ele tomou do pão e do cálice, reunido com os seus discípulos, e disse a eles: este é o meu corpo, partido e entregue por vós, comei dele todas as vezes que vos reunides em meu nome, fazer isso em memória de mim. E depois ele tomou do cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, também feito no meu nome. Né? Bebei dele todos, e fazer isso também em memória de mim. Então Jesus não deu o pão inteiro para nenhum dos seus discípulos. Ele deu o pão partido. E ele quer que aquele que come do pão partido viva nesta eternidade comendo pão partido. Tem cristão querendo pão inteiro. Se você receber o pão partido, e o pão partido é o corpo de Cristo que foi partido, então você tem que viver uma vida aqui nessa eternidade partida. E repartida quantas vezes for necessário. Não existe cristão de pão inteiro, só existe cristão de pão partido. Então, meu irmão, temos que partir e repartir nossa vida. Partir e repartir o perdão. Partir e repartir o amor. Partir e repartir tudo que o Cristo crucificado garantiu para nós e consumou lá na cruz. Então eu quero convidar você que está aí e tem o seu pão, tem o seu cálice,
para comer conosco e beber conosco. Então, vamos comer e vamos beber, e fazendo isso em memória do Senhor Jesus, até o dia em que nós estaremos com Ele, sem computador, sem celular, nada virtual, mas será com presença, né, ao lado do Nazareno, daquele que nós decidimos saber tudo sobre Ele aqui nesta vida, e Ele crucificado. Então vamos comer. Bênção, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse encontro com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Obrigado pelos corações que foram tocados por essa palavra, o meu foi. Obrigado pelos ouvidos que foram abertos, pelo entendimento que foi mexido. E eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos a guardar essa palavra. Porque se o Senhor não ajudar, nós não damos conta. Precisamos da tua ajuda. Que o Senhor guarde essa palavra no coração dos meus irmãos. Que ela gere propósitos na vida dos meus irmãos. Não só destes que estão aqui na live, mas daqueles que depois assistirão ela na gravação. E quem ela alcançar, que ela gere impacto, propósitos, para que o Senhor seja glorificado e a vida dos meus irmãos seja equilibrada, trazida até a crucificação, para que haja consumação de tudo que precisa. Muito obrigado, Pai. Guarda essa palavra, gera propósitos nas nossas vidas e dê uma boa semana aos meus irmãos e a todos os brasileiros. Dê a eles muita graça nesta semana, no domingo, dia 30, lá na eleição. Que o teu povo, quando for votar, possa lembrar de que decidiram nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E distância do Senhor é a nossa oração. Nós oramos assim no nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem muito amamos e aquele a quem servimos hoje e sempre. Amém. Amém. Bênção. Amém? Muito bom. Gente, eu costumo pedir, né? Tem alguns fiéis que fazem, mas tem outros infiéis que não fazem não, né? Mas a minha esperança ainda existe. Nós vamos nos separar agora, né? Vamos desligar, sair aqui da sala virtual, mas deixa ali a sua palavra, escreve um texto ou faz uma aula e deixa aí no grupo para aqueles que não puderam assistir ou que vão ver depois, o que você entendeu da palavra, o que Deus falou ao seu coração, se tem uma missão, se tem algo que Deus mexeu em contigo. Isso serve de testemunho, de encorajamento, para a gente saber que a palavra está mexendo, está encontrando alguém. Tá bom? Damos boas-vindas aqui à Isaura, ao Nico, os dois irmãos, para quem não conhece, são lá de Rondônia, né? Eu os conheci quando eu visitei lá a Igreja de Deus com o pastor Daniel. São irmãos abençoados, é um casal jóia. O Nico já esteve aqui em Moçambique, né? Falta a Isaura, né? Tem que vir aqui no próximo ano, na conferência rústica aqui. Procura aí para vir os dois, vai ser muito bom ter vocês aqui. Então, sejam bem-vindos, Deus abençoe o casal. Tragam mais gente aqui para o Remídio On, né? Chama lá seus filhos, a filha, traz essa turma. Vamos fazer o grupo crescer. Então, Deus abençoe Nilton e Isaura. Temos o pastor Arilton, amigo do Orlando, né? Lá de Uberlândia, terra boa. Morei em Uberlândia 2 anos, no bairro Operário, lá na avenida, na Rua Natal, perto da Cesário Alvim, dos armazéns Peixoto ali,
Acho que nem chama mais bairro Operário, né? Deve se chamar, não sei, outro nome. Terra Boa, né? Gostamos muito de Uberlândia. Ainda são Operário. Eu ia lá no Juca Ribeiro, eu estudava lá em Nação, ia lá no Juca Ribeiro ver o Uberlândia jogar, treinar. Eu fico de Seu Lopes, né? É lá no Uberlândia, né? Treinando. Isso foi no ano 78, 79, por aí. Né? Olha como eu sou novo, né? Então, o Uberlândia era muito jóia. Gosto muito de Uberlândia, tenho muitos amigos, irmãos queridos, e preguei muito nas igrejas aí de Uberlândia, né? Praticamente todas as igrejas presbiterianas aí, que eu tenho um amor e um carinho muito grande pela turma lá. Então, prazer, pastor Hamilton, seja bem-vindo, Deus te abençoe, né? E um beijo, né, para a minha turma toda aí, novembro eu estou chegando aí, vai acabar o descanso de vocês, né? E eu tenho fora, quando eu chegar aí, acabou, né? É trabalho mesmo, é puxão do meio. E a minha costela aí na casa da Lei, vai preparando aí, eu quero que a costela de Deus em gosto, ok? Deus abençoe. Pastor, e temos o nosso acampamento em janeiro, última semana de janeiro, quinta, sexta, sábado, domingo, no Alba, em Goiânia, palavra bíblica de Goiânia, na noite, bica, bênção. Então, convidem, façam aí um grupo, desde Uberlândia, desde Rondônia, Goiânia, Pontalina, São Paulo, movimentar para a gente fica lá esses dias todos no acampamento, só palavra profunda, reino, aliança, compromisso, propósitos. Gente, vale a pena o investimento. Né? Então, para de tomar Coca-Cola, comer pizza, né? Tomar sorvete. Para com isso. Junta dinheiro e organiza, separa aí. Quem mora em Rondônia, né? É longe, mas dá um jeitinho aí, monta um esquema, faz a Goiânia, a gente se monta lá. Acampamento, bênção, acampamento bonito, piscina, né? Vai ser uma época muito boa, tá bom? Amém, pastor Gabriel, muito obrigado aí por estar junto. Ao Davi, estenda o nosso abraço aos irmãos aí da África, tá? E quem sabe um dia nós estaremos aí com vocês novamente. Os demais irmãos aí, prazer em conhecer, estamos juntos aí no Estafé. Bênção, obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Prazer em conhecer o Senhor. Em breve nós esperemos, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos que estamos conhecendo. Eu vou despedir dos irmãos, vou ter que levar uma filha minha para cá para São Paulo, mas nós estamos juntos aí nas orações, amém? Deus abençoe. Bênção. Valeu, queridos. Deus abençoe. Boa semana para todos. Um abraço. E até a próxima live. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.